dia, nono ano. Mais uma vez juntos, graças a Deus, né? Temos esta possibilidade de estarmos separados, juntos, através da tecnologia. Hoje nós iremos continuar aí o nosso trabalho com triângulo retângulo. Dentro do tema, né, Teorema de Pitágoras, nós vamos descobrir uma formulazinha para o cálculo da diagonal do quadrado e uma formulazinha para a altura do triângulo equilátero, correto? São dois exercícios, é o exercício 7 na página 8, que vai falar da diagonal do quadrado, e o exercício 8 da página 8, que fala da altura do triângulo equilátero. Então, vamos lá. Abram a apostila de vocês aí, na página 8, exercício 7. Então, vamos para a leitura. Usando o teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da diagonal de um quadrado qualquer. Alternativa A. Determine a expressão que representa a medida D de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem L. Bom, vamos lá. Nós temos aqui um quadrado ABCD, traçamos a diagonal BD ou BDB, tanto faz, né? E aí nós dividimos esse quadrado em dois triângulos retângulos. Então, eu tenho um triângulo BCD, ângulo de 90 graus em C, e tenho o triângulo ADB, ângulos de 90 graus em A. Vamos pensar então aqui. Se a diagonal é D, cada lado mede L, então eu posso dizer que o segmento BCL é a medida de um dos catetos. O segmento DCL é a medida de outro cateto. E o segmento BD é a diagonal. Olha, esse triângulo, ele tem dois lados iguais, correto? Então, vamos lá. Ele é um triângulo retângulo de dois lados iguais. Vamos para o cálculo aqui. Olha, vamos fazer um esboço dele aqui então, né? Ele é um triângulo retângulo, tá? Então, aqui eu tenho a hipotenusa D, eu tenho o lado L, lado L. Então, vamos pensar no teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L elevado ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada, ó, transformando a potência em raiz, 2L ao quadrado. Dá para simplificarmos isso pelo que nós já vimos lá no volume 1 de radiciação. Então, isso pode ser transformado em raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. Expoente 2, índice 2, dá para simplificar. Então, isso ficaria, diagonal é igual a raiz quadrada de 2 vezes L. Vamos organizar isso de uma forma mais simples para nós pronunciarmos ou para gravar essa formulazinha. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? A diagonal, ela é igual a L raiz quadrada de 2. Então, sempre que nós quisermos encontrar a diagonal de qualquer quadrado, nós podemos utilizar essa formulazinha simples. Bom, aí tem um exercício para nós trabalharmos, que é a alternativa B do exercício 7, correto? Então, ó, calcule a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem 8. E use a aproximação para a raiz quadrada de 2, 1,41. Então, eu vou usar a formulazinha, pessoal. Qual é a minha fórmula mesmo? Diagonal é igual a L, raiz quadrada de 2. Quanto falou que é o lado? 8. Então, diagonal é igual a 8, raiz quadrada de 2.
Falou que eu posso usar para a raiz quadrada de 2, 1,41. Então, vamos lá. Diagonal é igual a 8 vezes 1,41. Isso resulta em 11,28 centímetros. Pronto, calculamos a diagonal desse quadrado. Correto, turma? Bom, vamos continuar agora no exercício 8. Então, vamos lá. Nós temos um triângulo equilátero. Ó, observe esse triângulo. Por que que ele é equilátero? Porque os lados possuem a mesma medida. Então, olha, o lado AB mede L, o lado AC mede L e o lado BC também mede L. Agora eu vou fazer a leitura da alternativa A. Prestem atenção. Explique por que a altura AH relativa ao lado BC é também a mediana relativa a esse mesmo lado. Lembre-se que uma mediana divide um segmento em duas partes iguais. Bom, vamos ver o que ele disse mesmo. Ele quer saber por que que a altura AH ela é a mediana do lado BC. Olha, presta atenção. A altura do triângulo, de qualquer triângulo equilátero, ela sempre vai dividir o lado onde ela toca, então ela sai de A. Chega no lado BC, ela divide esse lado ao meio, mediana. Então, o segmento BH e o segmento HC são segmentos congruentes. Ela transforma, então, a altura em esse triângulo inicial ABC em dois outros triângulos congruentes, que seria o triângulo AHB e o triângulo AHC, correto? Então, o que nós vamos ter aqui? Sempre a altura, qualquer triângulo retângulo, independente se ela fosse uma altura relativa ao lado AC, ou partindo de C, uma altura relativa ao lado BC. Ela sempre vai dividir esse lado em dois lados, dois segmentos de mesma medida, correto? Bom, então, vamos lá. Agora, nós iremos fazer o cálculo da alternativa B. Na alternativa B, obtenha uma fórmula para calcular a altura H de um triângulo equilátero cujos lados medem L. Bom, então eu peguei um pedacinho daquele triângulo, né? Desmembrei ele aqui em AHC. Já sei que AH é a altura. Então, AH é a altura, eu vou chamar de H minúsculo. Eu sei que o AC é um dos lados, ele mede L. E sei que o AHC é lado dividido por 2, como nós falamos anteriormente. A altura, ela sempre divide o lado em dois segmentos congruentes. Bom, então vamos ver. Vamos pensar o teorema de Pitágoras. Esse triângulo AHC é um triângulo retângulo. Bom, então, HC é um cateto e HA é outro cateto. E AC é o maior lado, que é a nossa hipotenusa. Bom, vamos ver o que nós podemos fazer então. Então, eu já sei que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa aqui é L, então L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, correto? Então, vamos efetuar essas potências. Aqui eu mantenho L ao quadrado, aqui eu fico com H elevado ao quadrado, e mais, né, perdão, deixa eu organizar aqui, pessoal. Então, mais L elevado ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Bom, temos uma fração. O que nós vamos fazer aqui, então? Vamos para o cálculo do MMC, correto? Então, o mínimo aqui
vai ser o quê? Vai ser 4. Então, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. Mais 4 divide por 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Bom, só calculei aqui o MMC para eu encontrar a minha equação equivalente. Então, minha equação equivalente é essa daqui, ó. 4L ao quadrado igual a 4H ao quadrado mais L ao quadrado. O intuito é descobrir qual é o valor de H. Portanto, eu vou pegar, então, o L que está aqui no segundo membro, mais L ao quadrado, e vou transferir ele lá para o primeiro. Então, nós vamos ficar com 4L ao quadrado menos L ao quadrado, igual a 4H ao quadrado. 4 menos 1 vai dar 3L ao quadrado, igual a 4H ao quadrado. Bom, pessoal, eu preciso achar o valor de H. Então, já vou fazer uma troca aqui, jogar H para o primeiro membro, para facilitar aqui o meu cálculo. Já joguei direto, mudei os dois de membro, então já joguei os dois positivos, porque iria 4 negativo para lá, 3 negativo para cá, e depois multiplicar por menos 1, já sabemos que vai ficar tudo positivo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e vou passar ele para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar 3L ao quadrado sobre 4. Esse expoente 2, eu vou transformar ele em raiz. Então, H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O que é isso daqui? Eu poderia... perdão, pessoal, ficou meio fora de foco aqui. Eu vou voltar para vocês. Vou voltar aqui. Então, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, que é igual a 4H ao quadrado, correto? Então, jogamos 4H ao quadrado para o primeiro membro e joguei 3L ao quadrado para o segundo. Vou manter o H ao quadrado e jogo 4 para o segundo dividindo. Se ele está multiplicando, operação inversa, correto? Vou manter H e vou transformar esse expoente 2 em raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de quem? De 3L ao quadrado sobre 4. Então, H será igual ao quê? Vamos organizar para simplificar isso aqui. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado sobre raiz quadrada de 4. Olha, esse eu posso simplificar, correto? Raiz quadrada de 4, eu sei que é 2. Então, a formulazinha da altura, para eu calcular a altura de qualquer triângulo equilátero, será L raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Então, sempre que eu quiser calcular a altura de qualquer triângulo equilátero, eu posso usar essa fórmula. L raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apostila. Alternativa C do exercício 8. Calcule a medida dos lados de um triângulo equilátero com altura 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Bom, vamos lá então, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Olha, então, nós temos a fórmula já, né, que sabemos que a altura é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Está falando aqui que a altura corresponde a 2 raiz quadrada de 3. Então, vou pegar a altura e vou transformar isso daqui. Eu jogar o valor dela, que é 2 raiz quadrada de 3. É igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Olha, posso usar uma regrinha de 3 aqui. Então, o que eu posso ter? L, 1 vezes L raiz de 3,
Fizemos a troca, né? Da altura pelo valor dela e eu quero achar o lado. Então, vamos organizar regrinha de 3. 1L raiz quadrada de 3, L raiz quadrada de 3, que é igual a 2 vezes 2 raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, posso efetuar aqui. Então, L raiz quadrada de 3 é igual a 4 raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3, eu posso jogar ele dividindo, né, para o segundo membro. Então, L é igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Isso eu posso simplificar. Então, eu descobri qual é a medida do lado. Qual é a medida do lado? Ó, se era em centímetros, então a medida do lado, de cada lado, né, desse triângulo equilátero será igual a 4 centímetros. Bom, pessoal, aí nós temos que desenvolver o exercício 9 e o exercício 10. Isso vocês vão fazer agora, ó, exercício 9, exercício 10, que é um exercício de Enem. Vocês vão resolver e depois nós corrigimos esses exercícios no nosso grupo. Além de que nós agora terminamos essa primeira parte, que é Teorema de Pitágoras, e nós temos vários exercícios para resolvermos no caderno de atividades, certo? Bom trabalho, até no grupo!